Marchas e estacionamentos. Generalidade. As unidades em combate devem muitas vezes cumprir suas tarefas em locais distantes. Portanto, o seu deslocamento far-se-á por meio de marcha, que poderá ser a pé ou motorizada, mais comumente a pé mesmo. A marcha, para ser eficaz, deve chegar ao seu destino no tempo previsto e em condições de cumprir a missão recebida. Ou seja, se você tem já um horário pré-estabelecido para cumprir uma missão, você tem que realizar uma marcha, ela tem que chegar com tempo hábil de você realizar aquela missão. E também não adianta você chegar dentro do tempo hábil com a tua tropa totalmente cansada, exausta, que com certeza ela vai ser dilacerada no momento do ataque. Então, com essa finalidade, deve-se observar cuidadosamente, ou observar, no caso, uma cuidadosa preparação, espírito de corpo, escolha correta dos itinerários, disciplina de marcha, moral e vigor físico dos executantes. Então, tudo isso tem que ser observado aí. Os seguintes termos e expressões são empregados nas marchas. Agora, são alguns nomes que muitas pessoas, alguns fuzileiros, não sabem o que significa. Ouve na hora da marcha, mas também não sabe por quê. Temos o balizador e balizamento, que é o elemento ou sinal colocado em ponto crítico, que visa indicar uma direção, um procedimento ou um obstáculo. Coluna de marcha é a tropa que se desloca pelo mesmo itinerário, realizando o mesmo tipo de marcha sobre um comando único. Coluna dupla ou desdobramento de coluna. São colunas que se deslocam lado a lado na mesma direção, em um mesmo caminho, trilha ou estrada. A coluna de marcha pode, ao chegar em determinada posição, desdobrar-se em coluna dupla. Controlador. Elemento que, colocado em determinados pontos críticos do itinerário, no caso de cruzamentos, passagem de nível, etc., visa evitar acidentes e facilitar o movimento. Densidade de trânsito. Número de viaturas em formação de marcha por unidade de comprimento de estrada, no caso, 1 km. Densidade mínima. Número de viaturas em formação de marcha por unidade de comprimento de estrada, 1 km, compatível com o tempo disponível para a realização do movimento. Distância. É o intervalo de espaço entre dois homens, duas frações, unidades, viaturas e etc. Quando se trata de frações, a distância é medida entre a cauda da fração da frente à testa da que se lhe segue. Então, ou seja, você tem a cauda da tua fração até a testa que se segue, isso aí é a medição da distância. Chama-se também distância o espaço a percorrer por uma coluna. Escoamento é o tempo necessário para a coluna ou elemento dessa passar por um ponto determinado. Grupamento de marcha. São duas ou mais unidades de marcha colocadas sobre um comando único e às quais se aplicam as mesmas instruções ou ordens. Guia. Indivíduo que orienta e conduz uma unidade ou viatura em um determinado itinerário ou no interior de uma localidade. Intervalo de marcha, distância entre duas unidades de um grupamento de marcha a pé, contada da cauda de uma à testa da que se lhe segue. Os caras escrevem difícil, mas quer dizer que da cauda de uma até a testa da que se segue. Falando mais fácil. Itinerário, caminho a ser percorrido por uma coluna ou fração dela. Então isso aí são as descrições utilizadas na marcha. Marcha a pé. É a marcha da tropa a pé para o cumprimento de determinada missão, ou quando esta se desloca de uma posição para outra sem perder o seu poder de combate. Quem sabe muito isso aí é o pessoal da infantaria, sabe muito bem o que é marcha a pé. Tipos de marcha a pé. São classificadas em táticas ou preparatórias e, de acordo com o período de realização, em diurnas e noturnas. Então nós temos esses tipos de marchas a pé aí, táticas preparatórias e, de acordo com o período, diurnas e noturnas. Vamos ver as táticas. São executadas sob condições de combate quando há possibilidade de contato com o inimigo. As medidas de segurança devem predominar sobre as administrativas. Preparatórias. Ocorrem quando a possibilidade de contato com o inimigo é remota. O principal objetivo é executar o movimento com o mínimo de desgaste da tropa. São também chamadas de marchas administrativas. Organização. As unidades devem marchar conservando a sua organização tática. Em princípio,
O batalhão de infantaria de fuzileiros navais, ou unidade equivalente, constitui um grupamento de marcha, e suas subunidades, as unidades de marcha. Quando o terreno não permite que o comandante de subunidade controle com eficiência sua tropa, o que ocorre geralmente nos terrenos montanhosos e na selva, o pelotão de fuzileiros navais, ou fração equivalente, pode constituir uma unidade de marcha. A coluna de marcha é organizada pela passagem sucessiva de seus elementos orgânicos por um ponto pré-determinado, facilmente identificável no início do itinerário. Este ponto, chamado de ponto inicial, ou PI, deve ficar preferencialmente em um local amplo onde possam ser realizados os preparativos de marcha. Formações em relação à marcha a pé. As formações geralmente adotadas por uma tropa que marcha a pé é a coluna por 2, uma de cada lado da estrada. Quando as circunstâncias e a própria estrada indicarem, o comandante pode determinar outra formação, coluna por 1 ou por 3, estabelecendo, quando necessário, o lado da estrada a ser utilizado. É aconselhável que a tropa marche na contramão das estradas, de frente para o fluxo dos veículos, a fim de diminuir o risco de acidente. Velocidade de marcha. A velocidade de marcha é a distância em quilômetros que uma tropa percorre em 1 hora, incluindo o alto. Em geral, as marchas a pé são consideradas, para fim de planejamento, as seguintes velocidades médias. Então, nós temos aí durante o dia, que é 4 km por hora em estrada e 2,5 km por hora através do campo. E durante a noite, há uma redução de 3 km por hora em estrada e 1,5 km por hora através do campo. Isso é importante. Regulador de marcha. O regulador de marcha desloca-se de 5 a 10 passos à frente da unidade de marcha. Sua tarefa é observar a velocidade prescrita mantendo um ritmo uniforme. Em princípio, deve ser um militar de estatura média e com o passo aferido. Intervalos. Em uma marcha preparatória diurna, a distância normal entre os homens é de 1 metro e entre as subunidades é cerca de 50 metros. Nas marchas táticas, o intervalo entre os homens deve aumentar para cerca de 4 metros para permitir que, pela dispersão, a tropa possa se proteger dos tiros inimigos. À noite, as distâncias são reduzidas ao mínimo, normalmente a metade daqueles utilizados nos movimentos diurnos. A coluna por 2 é a formação normal, mas, em terreno de difícil progressão, deve-se usar a formação em coluna por 1. Então, isso é importante também. Altos nas marchas a pé. Os altos têm por finalidade proporcionar descanso para a tropa, reajuste do equipamento e atendimento das necessidades fisiológicas. Em condições normais, o primeiro alto é realizado 45 minutos após o início da marcha, com duração de 15 minutos. Outros altos se sucedem após cada 50 minutos de marcha, com duração de 10 minutos. Esses altos denominam-se de altos horários. É importante estabelecer nos altos o serviço de sentinela, balizadores e retirar todo o pessoal da estrada para a segurança e evitar acidente. Utiliza-se também esse período para disseminar ordens e recomendações. Duração das marchas. Somente em situações extraordinárias a tropa deve marchar a pé mais de 8 horas por dia. Nesses casos, os homens deverão ter aproximadamente 2 horas para almoço e descanso e 6 horas para jantar e descanso. Essas paradas de maior duração são denominadas de grandes altos. Disciplina de marcha, que é o conjunto de regras e procedimentos que se aplicam às marchas. A disciplina de marcha deve ser observada antes e durante a realização da marcha. A disciplina de marcha compreende, entre outras, as seguintes regras. Antes da marcha, evitar atrasos, atestar os cantis, que agora não é muito, já usa o camelback, mas está no manual cantil, receber o armamento, cuidar meticulosamente dos pés, preparar os equipamentos prescritos, munir-se de mudas de meias reservas e verificar as condições de saúde dos subordinados, informando ao escalão superior o que não poderão realizar a marcha. E durante as marchas, manter a sua posição na coluna, despreocupar-se com o esforço despendido na marcha, esquecer que hora que vai chegar, abandonar a formatura só quando autorizado, manter a distância, o intervalo e a velocidade da marcha, e observar a prescrição relativa ao consumo de água e da ração. Durante os autos, permanência nas imediações do local do auto,
reajustar as meias, o calçado e o equipamento, observar as prescrições sobre o consumo de água e ração, desequipar-se e procurar descansar o máximo possível, se possível apoiando os pés para descongestioná-los, transmitir ordens e recomendações e ocupar o seu lugar 1 minuto antes do reinício da marcha, do lado da estrada pelo qual vinha marchando. Então, isso aí são as prescrições utilizadas antes, durante e durante os autos. Com isso, nós terminamos essa aula e até a próxima.